Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Sítio das Calopsitas. Eu sou a Suzana, hoje eu tô aqui com o Nath. Nath, você! E o tema do vídeo de hoje vai ser a respeito de pânico noturno das calopsitas, também chamado de terror noturno. Para você que é marinheiro de primeira viagem, é basicamente quando a calopsita se assusta no meio da noite, sem, entre aspas, motivo nenhum, e ela acaba se machucando na gaiola, porque ela fica se debatendo desesperada. Numa dessa você pode encontrar a sua gaiola cheia de sangue e também a calopsita pode acabar quebrando a ponta da asa e também quebrando canhões de penas. Então no vídeo de hoje eu vou explicar para você por que isso provavelmente acontece e como ajudar a sua calopsita a evitar que se machuque e evitar ter esses ataques de pânico, tá bom? Então bora começar. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é que as calopsitas são animais neofóbicos, ou seja, o instinto da espécie é ter medo de tudo aquilo que é diferente. Why are you running? Why are you running? Do normal. Então, por exemplo, um barulho diferente, um feixe de luz diferente, uma pessoa diferente, um animal diferente, qualquer coisa que ela não esteja acostumada a ver durante a luz do sol dia a dia, ela vai se assustar e numa dessa ela pode gritar, ela pode se debater, pode tentar sair voando dentro da gaiola e assim vai, tá bom? Então, unindo isso com o fator de nós, seres humanos, estamos morando em cidades, a gente tem um animal que é extremamente assustado morando conosco em um centro urbano. Normalmente nos centros urbanos nós temos o quê? A gente tem barulho, gente. Barulho de ambulância, barulho de moto, barulho de carro, barulho de música e assim vai. Fora que também, né, a gente tem as épocas dos fogos de artifício, que aí eu nem preciso falar, que é muito complicado tanto para calopsita, para cachorro, para gato e assim vai. Além dos estímulos sonoros, a gente tem muito estímulo luminoso, como a luz artificial, que é a que a gente acende dentro do nosso quarto, como também luz de lanterna, luz de laser, luz do semáforo, luz da lua e assim vai, tá bom? Considerando que esses animais, além de serem neofóbicos, eles são diurnos, o normal desses animais é dormirem durante a noite. Ou seja, ele vai ficar acordado enquanto tiver luz solar e vai dormir, entre aspas, no escuro total. Essa é a natureza da calopsita, tá bom? Contudo, quando a gente traz esse animalzinho pro nosso meio, né, Nath? O que acontece? O animal acaba sendo exposto a mais estímulos de luz, por exemplo. E quando a gente coloca a ave para dormir, raramente você tem um lugar que é totalmente escuro para esse animal ter um sono de qualidade. Normalmente também o que vai acontecer? Vai ter uma janela que vai ficar aberta, numa dessa você pode ter ali som de moto passando, a luz da rua iluminando o quarto, e numa dessa eu sinto que calopsita é tipo criança, sabe? Criança de 7, 8 anos que tem medo do escuro, aí fica falando, nossa mãe, eu vi um vulto, vi não sei o quê. A calopsita deve pensar algo por aí, porque as calopsitas elas têm muito medo de feixes de luz e quando ela vê alguma coisinha no meio do escuro, tá bom? Isso por quê? O que eu vou conversar com vocês aqui hoje é sobre a minha experiência com as minhas aves. Eu, no momento, tenho 8 calopsitas, mas eu já criei calopsitas, já tive muitas outras calopsitas e já fiz um experimento de dormir com elas no mesmo ambiente e reparei nesses pânicos noturnos durante a noite e o que eu fiz para melhorar essa situação, tá bom? Então, basicamente, primeira coisa que eu notei é que esses animais têm a tendência a terem crises de pânico na noite quando eles são expostos a clarões repentinos, tá? Então, por exemplo, fogos de artifício, você tem o estouro, né, que faz BUM! Mas só que você também tem o feixe... O que foi? Você também tem um feixe de luz muito forte. E o que acontece é que aquele animal tá deitadinho, quietinho, aí do nada ele acorda com um barulho e vê um vulto de luz muito grande, ele fica desesperado, achando que algum animal tá atacando ele ou alguma coisa tá acontecendo com ele. E numa dessa, a calopsita se assusta, acaba se debatendo na gaiola e se machuca. Além desse problema do estímulo luminoso dos fogos, a gente tem também quando a pessoa tem um barulho muito alto na rua, ou até mesmo na sua casa, que você coloca a calopsita para dormir num quarto e deixa a luz do corredor acesa. E numa dessa, uma pessoa passa no corredor andando, a calopsita assusta com a diferença de luz do feixe da porta da pessoa andando, entendeu? Então são coisas pequenas que podem desencadear uma crise de pânico noturno. Isso aqui são só alguns exemplos do que eu reparei aqui em casa, tá? Além do problema da luz, é claro que a gente tem os problemas sonoros e também de visitas indesejadas de outros animais. Como, por exemplo, cachorro que fica passando perto da gaiola à noite, gato que fica andando perto da gaiola à noite, rato e assim vai.
Como eu já disse, são animais que são extremamente neofóbicos, extremamente desesperados. Então qualquer coisa que ele ache que tá diferente do normal, ele vai ficar apavorado, tá? Então, por exemplo, se a sua calopsita tá dormindo no quarto e do nada passa alguém no cômodo que ela tá dormindo, é capaz dela ver a movimentação, escutar e aí ela se desesperar. Agora que eu já dei uma introdução pra você, eu vou te contar o que a gente pode fazer pra evitar, né, danos físicos na calopsita e também como ajudar a calopsita a não ter essas crises. Primeiro passo, então, seria como reduzir os danos que uma calopsita pode sofrer. Suzana, que danos são esses? Basicamente, como eu já comentei, é muito comum das aves ficarem desesperadas e começarem a se debater na gaiola. E nisso, as áreas mais afetadas são as pontas das asas. Vem aqui, filho. O Nath, ele tá meio chato hoje, mas ele vai ter que contribuir com nós, né? Deixa eu estender sozinha pro pessoal ver. Deixa eu estender a asinha, Não vai deixar a mãe estender sozinha? Pelo visto, não. Basicamente, na ponta das asas, seja de calopsita, papagaio, qualquer outra ave, elas possuem as penas mais longas das asas. Essas penas mais longas servem para elas literalmente ganharem altitude de voo, tá bom? Contudo, as penas mais longas, como elas ficam nas extremidades, é onde vai ter o maior raio para essa calopsita bater essa asa numa grade de gaiola. Então, normalmente, onde você vai ver lesão na sua calopsita vai ser na ponta da asa, principalmente nas maiores penas das asas, tá bom? Vou colocar foto pra ficar mais claro, porque o Nath tá de asinha cortada, então vou colocar as fotos. Primeiro acidente muito comum é quando a calopsita bater na asa, ela acaba quebrando essa pena, ou seja, quebrando esse canhão de pena, que normalmente está em crescimento, e aí ela sangra. Ou essa calopsita pode literalmente arrancar as penas fora. Então é muito comum de você ir de manhã na gaiola e ver um monte de pena grande no chão da gaiola, tudo de uma vez. Não é muda de pena, tá, gente? Muda de pena, a ave vai perdendo gradualmente as penas. Diferente de quando a ave acaba arrancando as penas por colidir na gaiola, tá? No pânico noturno, como eu já disse, a calopsita ela começa a se debater sem rumo, sem direção. E nisso ela pode literalmente bater a asa na gaiola e arrancar essas penas maiores da asa. Então você pode ter penas grandes no fundo da gaiola e também pode acontecer de quebrar essas penas que estão em formação e ter sangramento só nos canhõezinhos. Então, se você teve uma fratura de canhão de pena, que é quando a pena está em crescimento, ela é vascularizada, tá bom? Isso porque, como eu já disse, a pena nasce de um canhãozinho, vai crescendo, a ave vai descascando e vai surgindo a pena. Durante esse processo, precisa de sangue. Então, se a ave acaba quebrando esse canhão, você tem um sangramento muito grande. E as pessoas acabam confundindo fratura de canhão com fratura de asa, tá? Fratura de asa, osso exposto, né? A gente já vai conversar sobre isso. Como você vai diferenciar fratura de canhão para lesões na asa, tá bom? O que eu quero dizer com lesões na asa? Você pode ter tido um corte, uma perfuração ou até mesmo uma fratura exposta. Como que você vai diferenciar um canhão que quebrou, que é quando a pena tá crescendo, de uma lesão na asa? Você vai pegar um algodãozinho ou uma gaze, passar uma aguinha ou um sorinho mesmo, e você vai limpar essa asa dessa ave com muita delicadeza, tá bom? Retirando o sangue, você vai procurar lesões na asa. Se você não achar perfuração ou corte, provavelmente o problema tá nos canhões. E limpando as penas da ponta, principalmente, você pode encontrar o quê? Onde estava nascendo a pena tem um caninho que tá quebradinho. Esse caninho, se ele tá trincado, ou se ele tá quebrado, ou faltando pedaço, é porque a sua ave realmente fraturou o canhão e o sangramento veio dali, tá bom? Tá? Próximo risco muito comum que acontece é quando a calopsita acaba fraturando a asa. Normalmente essa fratura de asa vai acontecer nas falanges da ponta da asa da ave. Eu vou colocar um esqueminha aqui pra vocês entenderem, tá? Falange não é só nós que temos as falanges do dedo, né? Falange 1, 2 e 3 e assim vai. Basicamente, o maior risco é dessa ave acabar quebrando as falanges da asa. De qualquer forma, você viu que a sua ave se machucou, sua primeira atitude deve ser levar no veterinário, tá? Agora que eu já falei os principais riscos à saúde da ave, né? No sentido de colisões, fratura e assim vai, a gente vai conversar sobre como evitar que essa ave se machuque e depois o que pode ajudar essa ave a ter menos crises de pânico noturno, tá bom? Primeira coisa, quando a calopsita ela estende as asas, ela tem uma envergadura de aproximadamente 30 centímetros. Ou seja, uma asa vem pra cá, uma asa vem pra cá e você tem normalmente uma envergadura de 30 centímetros. Isso se a ave tá de asa completa, né? O Nath, como eu já disse, tá com a asa cortada. Mas enfim, gente. A gaiola, ela tem que ter, então, no mínimo, mais de 30 centímetros de comprimento.
tá bom? Isso porque se o seu animal resolver bater as asas, ele não é para ele colidir a asa na gaiola. Se você tem uma gaiola, por exemplo, de 20 centímetros, esse animal ele vai bater a asa necessariamente, porque na hora que ele estender, a asa dele é maior do que a gaiola e ele vai se machucar. Então, quanto maior for a gaiola, menores os riscos desse animal se machucar numa crise de pânico noturno. Então a primeira dica é basicamente arranjem gaiolas de tamanho adequado. Tamanho adequado é maior do que 45 centímetros, tá? Seja de altura, largura e comprimento. Aqui na minha casa, a maior parte das aves fica em gaiola que é de 1 metro por 1,50 m. Então são gaiolas grandes e é muito raro de ver animais aqui em casa que acabam sangrando durante o pânico noturno. Isso por conta do tamanho da gaiola. E o segundo item que eu vou falar, que é como prevenir o pânico noturno. Eu li vários artigos e vi vários blogs, né, na internet, e eu tenho uma opinião um pouco diferente. Tem muito lugar que trata a calopsita como se fosse criança e fala: ai, coloca um abajurzinho perto da calopsita, deixa uma luz acesa no quarto. Na natureza, você não tem um abajur na cara da calopsita durante a noite toda. Então assim, a gente tem que focar no que é mais natural para esses animais. Na natureza, o que eles teriam? No máximo a luz da lua. Lembrando que a lua tem fases, ela pode ser a lua cheia, mas a maior parte do mês é uma lua que tá em várias pequenas partes e acaba não iluminando o chão do jeito que uma lua cheia faz. Então assim, primeira coisa, eu, Suzana, não apoio que vocês deixem luz acesa no ambiente da calopsita. Eu, Suzana, quando dormi com as minhas calopsitas, o que eu reparei é que quanto mais claro fosse o ambiente, maiores as crises elas tinham, né? Mais frequentes eram as crises. E a outra dica também é que é o seguinte, tem muito lugar por aí que fala pra você cobrir a gaiola com um lençol. Cobrir com lençol porque é um tecido fino e a calopsita vê a claridade e ela acaba dormindo melhor. Gente, calopsita não é criança e sinceramente, dormindo com elas e vendo isso na prática, quanto mais claro, pior. Aqui em casa eu uso edredom e toalha e são bem grossos e acabo cobrindo toda a gaiola deles para dormir durante a noite. E acabou tendo um resultado muito legal, porque acaba reduzindo a claridade dentro da gaiola deles. Então eu cobrindo com uma toalha ou cobrindo com edredom grosso, né, a gente tem menos incidência de claridade e os animais têm menos estímulos visuais e estímulos, né, de claridade direto no rosto. Assim, eles possuem um sono de melhor qualidade. Então, eu tenho uma opinião diferente do que a maior parte dos sites escreve, que fala que deixa uma luz no quarto acesa, deixa um abajur, cobre com lençol. Gente, eu não concordo com nada disso. Eu acho que a gente tem que se apoiar no que eles teriam na natureza, que seria o mais escuro possível. E além de que, né, outros fatores como rajadas de vento, dependendo de onde fica a gaiola da ave, são fatores que podem assustar esses animais e a toalha e o cobertor ajudam a evitar que o vento bata na gaiola e assustem elas também, tá bom? É claro que depende de onde que você vai deixar a gaiola do seu animal. Minha opinião é diferente, mas é basicamente essa. E vendo na prática, nas minhas aves, foi o que resolveu. Você pode discordar, é só testar aí na sua casa que você vai ver se vai ter resultado ou não. Então lembrando então, pânico noturno não tem nada definido como a causa base, por que acontece nas calopsitas. Segundo, pode ser problemático porque o animal pode fraturar a asa e também fraturar canhões de pena, perder sangue. Podem ter um choque hipovolêmico, que a gente fala na veterinária. O choque hipovolêmico é quando o animal literalmente ele colapsa por falta de sangue. Para vocês terem noção de como é vascularizada a área das asas, principalmente na formação de penas. Além do risco do choque hipovolêmico, claramente esse animal vai ter dor, esse animal ele vai ficar mais assustado, vai ser difícil de manejar. Aconteceu um acidente, leve no veterinário. Outra coisa também, tamanho de gaiola, quanto maior a gaiola, melhor. E outra informação importante é que vocês não coloquem vários itens em cima da gaiola, tá? O que eu quero dizer com isso? Deixa eu pegar aqui. Tô com uma caixa aqui, tá bom? Finja que isso aqui é a nossa gaiola. O que normalmente acontece? As aves, elas tendem a dormir em cima por conta do instinto delas de que quanto mais alto, mais seguro. Então, normalmente você vai ver que a sua calopsita vai dormir no puleiro mais alto da gaiola. Você colocou o puleiro mais alto da gaiola aqui, certo? A calopsita tá dormindo aqui. Nessa faixa de altura, você não vai colocar mais nada. Você não vai colocar brinquedo, não vai colocar outro puleiro perto, não vai colocar pote, não vai colocar nada. Aqui em cima só deve ter o puleiro que a sua ave dorme. Isso por quê?
é onde ela vai dormir por ser mais alto, por ser mais seguro na cabeça dela. E caso ela tenha uma crise de pânico noturno, se ela começar a se debater aqui em cima, ela não vai bater em nada que tá em volta, tá? Então se você tira brinquedo e tira puleiro daqui de cima, você ajuda a evitar que ela acabe colidindo a asa em mais itens da gaiola, tá bom? E, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelo rebuliço, pra você que acompanha o nosso canal deve estar percebendo que provavelmente a qualidade do vídeo tá diferente. Isso é porque, né, Nath, a nossa câmera deu problema no HD de memória, comprei outro, só que veio com problema, então vou ter que comprar outro HD de memória. Então eu tive que gravar no celular. Então eu tive que comprar mais um HD de memória e infelizmente foi isso. Eu tive que gravar no celular, senão a gente não ia ter vídeo. Mas não vou deixar vocês sem vídeo, então tá gravado aqui no telefone. Então é isso, gente. Um beijinho pra vocês, né? O Nath tá chato, tá precisando dormir. E eu também. Um beijinho e tchau, tchau.